Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto da Laís Zanin, Romantização da obesidade nas redes sociais, impactos na saúde e desafios médicos. É um texto um pouco fora do habitual que o Instituto Liberal costuma publicar, né? E muito bem-vinda, aliás, essa variedade. É o texto de uma especialista na área médica que analisa o problema da obesidade para a saúde e ela discute isso para tentar desmistificar as fantasias que são fabricadas muitas vezes por influencers, né, como se fala na linguagem moderna, criadores de conteúdo em rede social progressistas, esquerdistas, que gostam de querer combater supostas opressões onde não existem, que tentam romantizar, idealizar, defender como uma coisa bonita e legal a obesidade, quando a obesidade é, objetivamente falando, um problema de saúde, que ameaça a vida das pessoas que são obesas. Então, confrontando esta narrativa, nós temos aí uma especialista na área que traz dados objetivos, comprovados cientificamente, em vez de retóricas românticas baseadas no nada, né? No puro subjetivismo, no puro pretexto, no puro desejo de impor qualquer tipo de histrionismo hedonista de qualquer natureza. Muito bem, dos progressistas para os grandes liberais que participaram da fundação dos Estados Unidos, nós temos o texto do Roberto Rachevsky, o 4 de julho na história dos Estados Unidos. 4 de julho, 4th of July, é a celebração da independência dos Estados Unidos, conquistada pelos Founding Fathers, os grandes homens que batalharam contra o Reino Unido para garantir a emancipação das antigas 13 colônias inglesas. E o Rachevsky se permite utilizar a provocação da data, que passou durante a semana, para refletir sobre o que aconteceu com os Estados Unidos desde então e pontuar que hoje os Estados Unidos ainda estão na liderança como potência econômica e militar, prezando a propriedade intelectual garantida na Constituição antiga de 1789, 1790, pelo federalismo e um certo apreço pelos direitos individuais, mas os próprios Estados Unidos já se afastaram em boa medida dos pilares estabelecidos pelos Founding Fathers e o Rachevsky aproveita o artigo para lamentá-lo. Ele conclui dizendo que a disputa eleitoral presidencial deste ano entre Joe Biden, representando o Partido Democrata, e Donald Trump, representando o Partido Republicano, é antes de tudo um sintoma da degeneração cultural, ética e política da nação norte-americana. Na sequência do 4 de julho dos Estados Unidos, fazemos uma viagem para bem longe, para o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. O texto Meu Dinheiro, Minhas Regras, de autoria do Felipe Barros. O texto fala sobre a disparidade que existe entre a capacidade do setor público e a eficiência da iniciativa privada, usando o exemplo da ponte de Nova Roma do Sul, que eu já trouxe também para o Instituto Liberal, para a Revista Oeste, um caso emblemático que mostra o sucesso da organização espontânea da sociedade civil para resolver um problema, a ponte que caiu em função de uma enchente, e o próprio povo da cidade, com uma velocidade extraordinária, muito mais depressa e com muito menos custo do que o Estado faria, conseguiu colocar a ponte de pé de novo e ela não caiu nas trágicas enchentes que o Rio Grande do Sul viveu este ano. Então, fica aí um grande exemplo de Nova Roma do Sul, ilustrando a morosidade e a ineficiência do Estado, e, por outro lado, a capacidade da sociedade civil, espontaneamente, de realizar coisas. Agora, criticando o Estado, criticando especificamente o governo Lula, a tônica do lulopetismo, nós temos mais um texto do professor Alex Pipkin, Dólar alto, culpa e fundamentos. Ele vai dizer no texto que o presidente Lula convocou uma reunião para discutir a disparada do dólar. O despreparado para ser econômico afirmou que é preciso conter o ataque especulativo contra o real. Para esses progressistas de Araque, diz o professor Pipkin, todos os problemas na terra das bananas e do arrozal devem-se aos Yankees, aos capitalistas sem coração, aos bilionários, enfim, sempre a culpa é dos outros. Evidente que o ex-presidente Bolsonaro deve estar involucrado nesta trama, mas eles salvaram a democracia. Escárnio.
Ele sabe que o problema é ele próprio e sua retórica sectária do salvamento dos pobres via Estado mastodôntico e de suas desgastadas narrativas populistas. É a crítica que faz o nosso professor Pitt, que é a retórica demagógica e persistente do presidente Lula da Silva. Por falar em retóricas demagógicas, apostas em Estado mastodôntico e outras distorções teórico-filosóficas da mentalidade brasileira, nós temos uma resenha de minha autoria, Destorcer o Brasil, o barroquismo como ângulo interpretativo do Brasil. Editado em 2018 pela Ibis Libris, o livro Destorcer o Brasil, de sua cultura de torções, contorções e distorções barroquistas, é de autoria do publicitário, mestre em filosofia Jorge Maranhão, diretor do Instituto de Cultura e Cidadania A Voz do Cidadão, que integra o Conselho Consultivo do Instituto Liberal, e tem prefácio do professor Mário Guerreiro, que tem um vasto histórico junto ao nosso Instituto de Produção Intelectual e Redação de Artigos para o IEL. O texto sustenta duas principais teses. A primeira, a de que muitos entre os maiores problemas do Brasil derivam de uma disseminação das características do barroco, visto aqui como transcendente ao estilo artístico homônimo, mas perfazendo sob o nome de barroquismo toda a mentalidade a ele associada e gestada ao tempo da Contra-Reforma Católica, e nossa psicologia profunda ao longo de 3 séculos de colonização, sem uma modulação suficiente que poderia ter sido empreendida pelo classicismo ou pelo iluminismo. A segunda tese, a de que a resolução para esse problema passa pelo fortalecimento do espírito de cidadania no seio das elites políticas, econômicas e culturais. O grande problema do Brasil é que essa cultura barroquista estaria impregnada na mentalidade também das nossas elites e nos discursos feitos por ela, o que nos imanta ao atraso em quase todos os setores. O barroco não deveria ter se estendido, na opinião do Maranhão, para o âmbito da política e da moral no Brasil. Continuando a criticar os dramas do governo Lula, nós temos um texto do Luan Sperandio, Entenda a MP do fim do mundo apontada como destrutiva pelo setor produtivo. A MP 1227 de 2024 recebeu o apelido de MP do fim do mundo por representantes do setor produtivo em virtude da grande controvérsia e preocupação gerada devido ao seu impacto negativo em diversos segmentos econômicos e ao aumento da insegurança jurídica. Essa MP introduz restrições na utilização de créditos de PIS/COFINS, impedindo sua compensação com débitos de outros tributos administrados pela Receita Federal, afetando setores-chave como agricultura, alimentação, distribuição de combustíveis e indústria farmacêutica. Com ela, os créditos de PIS/COFINS, acumulados devido a isenções fiscais em operações de exportação, não podem mais ser usados para compensar débitos de outros tributos. Essa mudança afeta diretamente o fluxo de caixa de empresas exportadoras, precisando lidar com uma maior complexidade na gestão desses créditos, que em muitos casos eram utilizados para mitigar a cumulatividade tributária. Além das restrições aos créditos, a MP impõe um aumento na burocracia ao exigir que as empresas informem detalhadamente a Receita Federal, isso é um problema sério, sobre a natureza e os valores dos benefícios fiscais usufruídos. Multas severas virão se a pessoa não cumprir isso, né? Então nós temos uma medida provisória muito preocupante para o mercado brasileiro. É a crítica detalhada que faz o Luan Sperandio. E na liderança do IEL Flash de hoje nós temos um texto do historiador Rainer Zitelmann, O Empreendedor Incompreendido. É mais um artigo que discute a importância do empreendedor, que é algo que nosso fundador Donald Sturt Jr., fundador do Instituto Liberal, sempre enfatizou. Os empreendedores são incompreendidos e invejados. Como explica o economista chinês Wei-Yin Zhang em um livro recentemente publicado, até mesmo a maioria dos economistas não compreende a verdadeira função dos empreendedores. Ele leu muitos livros sobre o empreendedorismo, mas o livro que ele mais gostou foi do Wei-Yin Zhang, Re-Understanding Entrepreneurship, What It Is and Why It Matters. Em português, Reentendendo o Empreendedorismo, o que é e por que importa, que foi publicado pela Cambridge University Press, abordando exatamente esse assunto por parte de um autor que estuda empreendedorismo há 40 anos, lecionando na Universidade de Pequim, é o mais destacado defensor da economia de mercado na China. Quem acompanha os textos do Rainer Zitelmann já viu que ele mencionou muitas vezes o Zhang nos seus artigos, e afirma que o empreendedor deve estar no centro da economia.
No entanto, em muitos livros de economia, os empreendedores são raramente mencionados. Como Zeng explica, se você não entende o empreendedorismo, não pode esperar entender a economia de mercado. Esse foi o IELTS Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.